Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Papo Medcode, nosso bate-papo semanal sobre algum tema médico relevante, onde eu, Dr. Áureo do Carmo, Dr. Guilherme Almeida, conversamos sobre algum tema importante na nossa prática. E hoje vamos falar aí, vamos dar continuidade, né, a um tema que a gente conversou semana passada, um tema aí de grande importância na nossa prática médica, de alta prevalência na nossa população, e hoje continuando aí a falar sobre insuficiência cardíaca. Né, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Áureo. Hoje a gente vai dar continuidade aí, vai falar um pouquinho de exame complementar, tratamento, né, e reabilitação. Vamos tentar trazer algumas novidades para vocês. Eu queria até começar o nosso bate-papo, né, falando um pouquinho sobre exame complementar. O que você acha aí que é mais relevante? Dentro de um paciente que você já diagnosticou com insuficiência cardíaca, o que você valoriza aí? Por exemplo, o que você pede em exame de sangue que você valoriza mais? O que você valoriza de exame de imagem mais? Você gosta de exames provocativos, não provocativos? Como é que é isso aí? Aí, obviamente, a gente vai individualizar, né, o tratamento, mas eu vou destacar aqui dois exames principais na propedêutica da insuficiência cardíaca ambulatorial, né? Então, é o ecocardiograma, que você vê se teve alguma alteração na função cardíaca ou no diâmetro de alguma câmara. Ele pode definir a fração de ejeção, Fração de se é ejeção e preservada os diâmetros, ou se se não, não é não é preservada. preservado. Isso é um grande divisor de águas, né? E o outro exame que eu destaco é o dímero, é o BNP, dímero D. Tô com a cabeça no TEP ainda. É o peptídeo atrial natriurético, né? É um exame que foi criado inicialmente para avaliação de pacientes em emergência, em terapia intensiva, mas que a aplicabilidade está sendo cada vez Ele mais tira direcionada dúvida, né? para o Às vezes, ambulatório. né? Em alguns quadros, tira dúvida. Ele, além de tirar dúvida, ele foi criado inicialmente para tirar dúvida. Você tinha uma E também é descompensação, você não prognóstico. sabia se era pulmonar, né, ou cardíaco, mas hoje a gente consegue inferir o prognóstico e saber sobre a resposta ao tratamento do teu paciente com insuficiência cardíaca Tirar a crônica, dúvida, né? né, se a dispneia pulmonar ou cardíaca, se você tem uma boa semiologia, você Você consegue tira, diferenciar, né? com certeza. Agora, o BNP, realmente, ele é um fator prognóstico, né? É. É, E é um exame que eu tenho utilizado cada vez mais na prática, o ProBNP, que a gente pede ambulatorialmente. Mas é claro que a gente tem outros exames até para vários, avaliar a né? etiologia, né? Que a gente falou da Exatamente. etiologia, você pode avaliar se é isquêmico com testes Provocativos, provocativos para né? isquemia ou não Conversamos com... provocativos também, né? É, Existem outros testes, né? Na hemograma bioquímica, você pode ver se o paciente é diabético, comorbidade, se ele tem isso. outros riscos, como dislipidemia e etc. Se tem doença tiroidiana, que a gente citou, né? Fatores de risco, né? Colesterol, Eventualmente, triglicerídeos. né, até o exame físico ajuda, mas a radiografia, né, se o paciente tem uma congestão, tem um aumento de câmara, isso aí no exame físico você também consegue É, ver. Ver se ele tem alguma arritmia num eletro em repouso ou num Holter, né, ou ver até aumento de câmara também no eletro em no, repouso. no no eletro é. Mas o eco, para mim, é o melhor, né? Porque o Pior, né, eco ele vai medir, né, mede diretamente, visualmente, né. visualmente, exatamente. Esses talvez sejam os principais exames complementares aí na avaliação desse paciente. Agora, fato, né, voltando nisso, né, que você definir se a fração de ejeção é preservada ou não preservada, isso vai inferir diretamente no tratamento, concorda? Concordo. Então você tem que ver se o paciente é um paciente compensado clinicamente, pela semiologia, ou descompensado clinicamente, isso é um fator importante para o tratamento. E o segundo fator é se a fração de ejeção dele é preservada ou não preservada. Isso. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma fração de ejeção normal é 56, 50, 60% por aí, né? É. Média. Mas o ponto de corte relevante ao tratamento, né, talvez um ponto de inflexão maior é 35%. Entre 35 e 40, né? Aí os mais cuidadosos consideram 40, né? E 35 é o que tem mais estudos mesmo, mais antigo e tal. Então, para a gente falar do tratamento, eu vou ordenar aqui, vamos lá. Vamos falar primeiro de uma ICC descompensada? Vamos. Tratamento mais agudo, vamos dizer assim. Agudo. Tratamento de congestão. O paciente está lá com edema de membros inferiores, ortopneia, estertor bolhoso, B3, hepatomegalia,
turgência jugular, tá congesto. Como é que é o tratamento? Aí, assim, considerando que que isso é um quadro não super agudo, né? Considerando que isso é um paciente que está descompensado, né? Já tinha ICC, Já tinha ICC está e descompensado. Não descompensou. é um infarto de ventrículo direito, por exemplo. Exatamente. Então, considerando isso, você tem drogas que você não pode deixar de usar, né? Claro, se a hemodinâmica do paciente permitir, né? Mas, no geral, né, a droga que você lança a mão logo de cara é o diurético, né? Que você gosta de furosemida. Furosemida, é o que a gente tem mais barato, maior disponibilidade. Você né? larga o aço. Largo o aço. 100 miligramas, mais de 100 miligramas. Não, eu uso entre 1 e 2 miligramas por quilo de peso. Pô, então, se o cara Entre tem 1 e 2. 70 quilos, Ganha 4 ampolas. beleza. É porque eu acho que se eu não me engano, depois a gente pode checar, mas a dose máxima da furosemida é 100, né? Não, é 2 miligramas por quilo por dose. Mas com um cara de 100 quilos, tu larga 200? Não, a minha dose Eu máxima acho que é a partir de 100 já corre até risco de toxicidade otológica, etc. Exatamente. Né? A minha dose máxima são 4 ampolas, Lógico, 80 você pode ir mais, não tem problema. Mas a partir de 100 miligramas você começa a ter risco de toxicidade otológica. E o benefício não é maior, não é tão maior assim. Até porque depois você vai continuar, você vai fazer as outras doses, Exatamente. né? Com a furosemida. Excelente, né? O diurético de alça e tal. Venoso, lembrando que tem que ser venoso. Claro, né? porque o paciente está congesto, não dá para dar oral, porque ele não vai fazer nem absorção disso aí. E carro-chefe, congestão, diurético. Ponto. E como trabalhar volume? Você, lógico, não vai fazer reposição volêmica nesse paciente, você está querendo tirar volume dele. E, no geral, na minha cabeça, restrição hídrica, 800 ml é para o paciente hiponatrêmico. Você costuma fazer restrição hídrica para não hiponatrêmicos? Por causa do ADH e etc. Não, eu faço uma restrição hídrica, mas não com volume tão baixo assim. A minha restrição hídrica mínima são 1.200 ml dia, em geral, para um paciente com peso entre 70 e 90 quilos. Aí você faz isso para não hiponatrêmicos, mesmo para não hiponatrêmicos, inclusive. Restrição de sódio. Restrição de sódio também não precisa ser aquela. Até porque se o paciente estiver muito congesto, aí, pô, o cara não vai poder fazer nem dieta oral, né? Porque às vezes... exatamente. Às vezes ele não consegue, não suporta e não vai absorver os alimentos. Mas falando num paciente em vigência de melhora, você faz uma dieta sódica. Eu faço uma dieta. Aquela normal, de 2 gramas. Exatamente. Né? Eu não faço uma 6 gramas de NaCl e 2 gramas de sódio. Como a gente fazia antigamente, né? É claro que assim, a gente não pode ter o excesso de sódio. O excesso de sódio é o que faz mal. Mas a falta de sódio também não é boa para o paciente. Né? Além de ser inviável você fazer uma dieta em casa, por exemplo, num ambiente não controlado, como pode fazer hiponatremia durante o tratamento. Pode. Hiponatremia no idoso é uma desgraça. Pode fazer. Pode. Pode fazer, pode acontecer. Você já está fazendo diurético. Né? E aí você vai restringir ainda mais o sódio? Não. Eu não também a hipovolemia relativa da ICC, né? Porque às vezes ele está congesto e não tem cabeça de pressão no rim, né? E aí o rim não está filtrando, o corpo interpreta aquilo como hipovolemia. Vai reter. E vai começar a reter água livre. E vai fazer hiponatremia. Né? Essa é a minha área, eu sou endocrinologista. Mas é isso mesmo. Então, é isso. É complicado, mas é perfeito, tá? Ele pode fazer por hipovolemia relativa. Eu, particularmente, não restringo tanto o sódio, né? Porque o excesso é o que faz mal, óbvio, né? E vale para o hipertenso também, né? Quando você fala para o hipertenso, né, que você tem que restringir o sódio, não é tirar o sódio da dieta, é tirar o excesso. Então, o sujeito isso é muito comum, né? Eu como... muitas vezes em restaurantes no dia a dia de comida a quilo, né? Comida a peso e tal. E aí é muito comum você chegar no restaurante, né? Olha para a mesa do lado, o sujeito senta, coloca o prato lá, antes de dar a primeira garfada, ele já pega o sal, né? É o parkinsonismo que a gente chama. Caramba, impressionante. Parkinsonismo? Com saleiro. E não consegue parar, né? Agora é com sachê, né? Então ele usa 3 sachês, né? Exatamente. Né? E vai, né? Então, assim, o excesso é o que prejudica. Agora, se o sujeito não fala tem um pouquinho dessa ICC com congestão, né? Claro, ICC, né? Descompensada, como é que é o equilíbrio disso, né? Fala um pouquinho do exame físico ali que você fica fazendo, acompanha a diurese, não acompanha? Fala um pouco do ritual aí. Você tem os sinais semióticos, né?
Ver a estertoração descer. Estertoração cada vez reduzir mais, ficar mais, né, mais indo para a base, né? Os edemas reduzindo também, né? Os edemas periféricos vão se reduzindo. Se puder pesar, o Se peso puder diminui. pesar é importantíssimo, né? E pesar e fazer o balanço hídrico, né? O balanço hídrico é muito importante. Você medir a diurese e medir quanto de líquido que entra para o paciente. Isso é, assim, é o mínimo controle, né? Mínimo controle que você tem que ter nesse tipo de paciente. BB3 sumir. E aí o resto, né? O broncoespasmo, se o paciente melhora também, a tosse também melhora, diminui. A ortopneia diminui, a dispneia paroxística noturna vai embora, né? O cansaço vai se tornando cada vez menos comum, satura melhor, tolera um pouco mais o exercício, né? Tem o teste da caminhada, né? O teste da caminhada de 6 minutos, né? Você vê até onde o paciente vai e tal. Isso é um marcador excelente na reabilitação, que a gente deve falar. Né? Mas é um marcador importantíssimo no paciente que você já compensou que está saindo do leito, né? E aquele cara que tem baixo débito, que é o outro lado, ou é o cobertor curto, quer dizer, que você melhorou a congestão e acabou desenvolvendo baixo débito. O problema do baixo débito é bomba. Contração. Às vezes pesa a mão, né? Às vezes a gente faz diurético demais. Ou você diminui o diurético, eventualmente, vai fazer volume de volta. Isso. Que você pode ter tirado demais. E não é vergonha nenhuma, porque medicina não é. Claro, você está controlando isso no exame físico, amigo. Né? E você tem um monte de paciente para ver. Né? Ou você volta o volume para encher um pouquinho mais ele novamente, correndo até o risco de congestionar ele de novo. Né? O cobertor curto. Cobre a cabeça e descobre o pé. E aí eu queria falar para você, dentro da sua avaliação, volume, tratamento para baixo débito. Qual é o momento ou qual é o corte para você pensar no inotrópico? O inotrópico a gente vai pensar, primeiro assim, falando de perfil de paciente, né? Aquele perfil que não é congesto e tem baixo débito é o inotrópico precoce. Então é o paciente que ele não está congesto, não está demasiado, está seco, né? E não está bombeando. E não tem uma perfusão adequada. Né? É o paciente mais grave, né? Também o congesto com baixo débito é brabo, né? Porque aí você vai jogar um diurético nele aí. O cara já tá com baixo débito e já tá congesto. Aí esse tá ferrado. Mas uma parte desses pacientes ainda responde... Esse é um choque cardiogênico, né? Mas uma parte ainda responde ao diurético. Se ele tem cabeça de pressão, ele ainda pode responder porque você alivia a bomba, né? Exatamente. Dentro daquilo que eu falei do Laplace, né? Você diminui o volume intracardíaco, diminui o raio, aumenta a tensão da parede, o coração. Muitas das vezes você diminui a resistência vascular periférica, pós-cardíaca, vamos dizer assim. Gente, desculpa os termos aqui, não dá pra gente ficar também, né? Do beabá, mas tem coisas que é complexo mesmo. Não tem você jeito. tem que fazer diurese, diminui volume, coração diminui de tamanho, ele estando menor, ele bombeia melhor, traduzindo. Exatamente. Né? Então, esse paciente com perfil seco, né, e com disfunção, né, com hipoperfusão, baixo débito. E se você soca volume, o mais grave, se ele não responder, vai para inotrópico. Como é que você avalia que não responde? Débito está protraído, urinário. A diurese está protraída. Às vezes menos de meio ml quilo-hora de diurese. Anúria, né? Tá hipotenso mesmo, legal mesmo. Com baixa perfusão, esse cara vai ter que... Você faz um ataque lá, às vezes, de 10 a 20 ml de volume por quilo de peso. E não sobe. Não adianta nada. Não sobe nem diurese, não sobe nem pressão. Exatamente. Continua com baixo débito aí, meu amigo. Aí você, às vezes, continua subindo, ele começa a congestionar, e continua com baixo débito. Baixo débito. E aí você tá fazendo mal, o volume já tá fazendo mal. Aí tá vai sobrando. Pro inotrópico. Qual o problema do inotrópico? Bom, o inotrópico, primeiro que você tem que ter uma vigilância maior, né? Inotrópico é ritmogênico, né? A gente está falando de dobutamina, principalmente, né? Existem outros, existe a rinona, milrinona, mas vamos falar da dobuta, né? Dependendo da pressão. Inora. Se tiver muito baixa. Aí você precisa de um vasoativo, né? E aí a nora. Mas dobuta é o principal, que a dobuta que tem a função de melhorar ali a performance, né? Cardíaca ali, de contratilidade. Então, a dobutamina ela é ritmogênica, né? Então, primeiro, o problema de você fazer a dose adequada para você alcançar ali uma boa força muscular ali, né? Mecanismo de bomba, uma boa bomba,
sem causar arritmia. O outro problema é o down regulation, né? Ela vai perder efeito com o tempo. Perde efeito também com o tempo, mas na prática é o primeiro que a gente usa. Vamos falar de um caso gravíssimo. Usou inotrópico 3, 5 dias, não resolveu, down regulation. Down regulation. A gente tem a levozimendana, que é um outro medicamento também, menos arritmogênico, não tem o mecanismo aí do down regulation, e tem uma boa resposta, né? E tem os tratamentos físicos, né? Vamos dizer assim, os tratamentos mecânicos. Ela pode botar um coração mecânico até segurar para um transplante. Né? E transplante. Transplante. Tem o balão intraórtico, que também é uma pontezinha para algum determinado procedimento, né? Vamos supor que a insuficiência cardíaca dele seja mais aguda, causada por um infarto. E aí você vai revascularizar, vascularização cirúrgica, sim, né? E aí você pode usar o balão intraórtico durante um tempo pré-revascularização. Beleza. Né? E tem hoje os mecanismos extracorpóreos, né? As circulações extracorpóreas. E coração mecânico pode ficar até 2 anos. Coração mecânico até 2 anos. E... Mas isso é o extremo do extremo, né? Lógico. Então, na prática, a primeira coisa é a dobutamina. Então, dobutamina ali, numa dose ali até 2 microgramas por quilo por minuto, até 20 microgramas por quilo por minuto, né? E é uma droga que tem uma resposta muito boa. E rápida, às vezes, rápida. Em alguns minutos você consegue compensar. Com certeza. Né? Agora, do paciente compensado, paciente de ambulatório, compensado, tá? Um paciente que tem fração de ejeção preservada. Você vai tratar fatores de risco e de medicamento específico. Você bota em umbral, em IECA. Aí, assim, o diurético é muito importante, né? Se tiver congestão. Principalmente. Mas é o paciente que, assim, que ele vai fazer congestão em algum momento. Então você sempre deixa um baixinho ali, um diurético. Você pode até suspender o diurético durante algum tempo, mas tem que orientar o paciente. Falar, começou a ter cansaço, começou a diminuir a sua tolerância ao exercício, começou a aparecer edema, lança a mão do diurético. E o BRA e o IECA? Ou IECA? O BRA e o IECA. Sempre? Não sempre. Tem paciente que não tolera. Preservada. Se tolerar. Se tolerar, a gente faz. Eu prefiro até o IECA, né? Tá. Mas tem alguns pacientes que não toleram pela tosse, né? É um efeito relativamente até comum do IECA, né? Em torno de 5 a 10%. Beta-bloquing preservada. Beta-bloquing preservado está sendo cada vez mais... Assim, todos os medicamentos que são usados em fração de injeção... Estão caminhando para os preservados. Fração de injeção reduzida. Só a espironolactona que não ainda. Ainda não. Até porque a espironolactona também não é indicada em todas as fases. Dá colaterais pra caramba. E é indicado mais no paciente... Bloqueia testosterona, dá ginecomastia. E é mais no paciente muito sintomático. Sim, né? sim. No classe 3 lá. Então, assim, podemos dizer que o IECA ou o BRA com beta-block na preservada, nada mal. Mas se ele não tolerar, você pode usar uma dose baixinha ou então nem usar o beta-block de repente. O IECA, depende do paciente. O beta-block é um medicamento que mudou o tratamento da insuficiência cardíaca. Com certeza. Né? Ele reduz a mortalidade. Faz parte, né? Aumenta, diminui as internações. IECA, BRA e espironolactona, inibidor da aldosterona, diminui a mortalidade. Muita mortalidade. A gente tem drogas novas aí que estão sendo utilizadas no tratamento. Né? Aí estamos só na preservada ainda. Na preservada Esses e, obviamente... Né? Todas as orientações não fatores de risco, vai tomar vacina, pneumo Isso. 23 a cada 5 anos, vai parar de beber álcool pra cacete, tá fumando, para de fumar, meu amigo. Reduz o sal. Vamos fazer exercício físico, né? Essas coisas todas, né? Agora vamos para aquele que tem fração de ejeção baixa, abaixo de 35. Você falou 35, 40, mas no consenso é 35, menor ou igual a 35. Aí o IECA ou o BRA, mais o beta-bloqueador, vai ganhar um parceiro na trinca. Vai. Que é a espironolactona. Isso. Que é o inibidor da aldosterona. Perfeito? Perfeito. Esse é o tratamento. Agora eu vou colocar algumas situações especiais. Um afrodescendente declarado. Ele pode ganhar uma hidralazina com nitrato, não pode? Pode, não só o afrodescendente. O isquêmico também, muitas das vezes, se beneficia muito do nitrato com hidralazina. Né? O isquêmico, em geral, ele usa nitrato. Né? Se não está usando, é por algum motivo, por intolerância e tal. Mas o que usa nitrato se beneficia do uso de hidralazina, em geral.
né? Quem tem insuficiência E cardíaca. o salubitril com valsartana. Sacubitril. Sacubitril, perdão. Sacubitril Sacubitril com com valsartana. Olha, É uma opção IECA-BRA, né? é uma opção IECA-BRA, uma resposta muito boa, né, dos pacientes. Está sendo utilizado também na insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né, e com resultados muito bons, né? Eu falei, né, no início aí que a gente tinha novidades aí no tratamento da insuficiência cardíaca. Para mim são duas grandes novidades, né? O sacubitril com valsartana e os medicamentos aí da tua área, né? E o paciente que não controla a frequência com beta-block tem ivabradina. Tem ivabradina, que é um medicamento que é uma opção para quem não controla ou para quem não tem, para quem não tem contraindicação o uso de beta-bloqueador, né? Então, ivabradina é uma opção. E aí, classicamente, na ICC, a gente tem a trinca modificadora da mortalidade, que é o IECA/BRA, o beta-bloqueador e a espironolactona. E agora vem surgindo um quarto, né? Que é o que você falou, que são os inibidores da SGLT2, Isso. né? A dapagliflozina, por exemplo. Isso. Que vai gerar uma glicosúria, vai diminuir aí volume. Funciona como um diurético, leve, né? E também controla A o diabetes. dapa, a empaglifosina também. Aí a dúvida né? Para paciente com doença cardíaca e diabetes, fato que vai usar. Agora, e o paciente sem diabetes? Você vê espaço? Vejo e tenho usado e com boa resposta mesmo, né? Eu acompanho muitos pacientes com insuficiência cardíaca porque é uma doença muito comum no idoso, né? E na geriatria a gente tem esse lema de menos é mais, né? Então você faz o mínimo de remédio possível. Então, por exemplo, eu na geriatria eu tiro muito remédio num paciente com insuficiência cardíaca, por exemplo, para tentar manter o mínimo de remédio possível. Eu gosto muito do Nebivolol, né? Que é um beta-bloqueador, que é um vasodilatador também, e que já foi estudado na insuficiência cardíaca do idoso, com boa resposta. Então, o Nebivolol, para mim, é um ótimo remédio para essas situações. É claro que nem sempre dá para a gente manter. Às vezes o paciente precisa de um beta-bloqueador com potência inotrópica negativa, cronotrópica negativa mais importante. Então, ele precisa de um bisoprolol. E aí você não vai fazer dois, né? Você deixa e aí, coisas que já são meio que sedimentadas, né? O paciente com BRE vai fazer ressincronização, fração de ejeção menor ou igual a 35. Esse é reduzido. Indicações de CDI, às vezes o paciente teve uma morte súbita abortada, uma arritmia maligna. Marca-passos também, né? Nas de arritmia. Na própria, né? E antigamente, todo mundo com fração de ejeção menor ou igual a 35 fazia anticoagulação. Antigamente, com varfarina, inclusive. Isso. Hoje, você só reserva se o paciente tiver outra indicação de anticoagulação. Trombo, se o paciente né? tiver fibrilação atrial, tiver trombo de VE, exatamente. Perfeito. E você não falou da digoxina, né? Que é um medicamento que eu gosto muito. Digoxina era o último que eu ia falar aqui, né? Que ela tem ação inotrópica. Tem ação inotrópica, não reduz a mortalidade nem aumenta o tempo de sobrevida, mas reduz as internações hospitalares, né? Perfeito. Então, digoxina tem o seu espaço ainda hoje. É um medicamento perigoso, né? Porque a faixa terapêutica é muito próxima da tóxica, né? Então, a intoxicação digitálica é bem próximo da faixa terapêutica. Mas que se for usada com critério ali, dá para usar muito bem e compensa muito bem os pacientes. E aí, para a gente encerrar o nosso Papo MedCode, queria que o Áureo falasse um pouquinho sobre reabilitação. O que você tem para falar de reabilitação? Então, reabilitação também é uma terapêutica, é uma forma terapêutica que mudou radicalmente a sobrevida na insuficiência cardíaca, né? Reabilitação cardíaca nada mais é do que você submeter o sujeito a sessões de exercício físico de baixa intensidade, monitorizado, né? Porque a chance de arritmia é maior e tal. E fazer isso frequentemente, fazer esses exercícios frequentemente. Ou seja, a insuficiência cardíaca não contraindica o indivíduo a fazer exercício. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ela indica. Desde que feita corretamente. Maior, exatamente. Então, hoje a gente tem, no Rio de Janeiro, tem vários centros de reabilitação cardíaca com essa característica. É uma academia onde tem ali um profissional habilitado, geralmente tem pelo menos um médico ali, né? Então, é o professor de educação física, o fisioterapeuta, o médico e a possibilidade da monitorização cardíaca. Mas é exercício físico. Essa é a reabilitação. Então, meus amigos, vou deixar as palavras finais aqui com o Dr. Áureo. Bom,
Algumas observações importantes aí. Primeiro, a digoxina, como a gente já falou, melhora o inotropismo e tem uma grande ação no controle da frequência cardíaca, que geralmente está aumentada na insuficiência cardíaca. Que às vezes o paciente vai tolerar menos o beta-bloqueador, porque ele está com uma frequência, está com uma fração de injeção menor. É menor, então... E aí, como cronotrópico negativo e inotrópico, a digoxina é uma boa. Excelente, uma ótima opção. Tem seu espaço, né? E em termos de exercício físico é indicado, né? Uma característica, por exemplo, importante, que eu não posso deixar de falar, é sobre a hidroginástica, né? A hidroginástica é o exercício mais perigoso para quem tem insuficiência cardíaca, por causa da água. Favorece a descompensação pela pressão hidrostática. Ela aumenta o retorno venoso. Aumenta o retorno venoso. Tem até aquela história, eu pergunto aos meus alunos, porque quando você entra numa piscina para tomar banho, você fica com vontade de fazer xixi. Porque aumenta o retorno venoso, estimula fator atrial natriurético pelo coração, aumenta a sua natriurese e você faz xixi mais. Então, a hidroginástica não é tão inocente assim para a insuficiência cardíaca. Em relação à insuficiência cardíaca. Né? Então, a musculação é mais segura do que a hidroginástica na insuficiência cardíaca. Mais controlado também. Mais controlado, exatamente. A intensidade, etc. E é uma doença muito comum, então todo mundo tem que aprender a tratar. O clínico tem que aprender a tratar a insuficiência cardíaca. Não é privilégio só do cardiologista, né? Perfeito, meus amigos. Aguardo vocês no Papo Med Code da semana que vem. Um abraço e até lá.